desesperado. Alexandre de Moraes virou o cara mais nervoso, ansioso, preocupado de Brasília nas últimas 48 horas. Você tem um endividamento, isso está mexendo com o humor. O governo estava primeiro no modo negação. É importante dizer isso. Você tem uma política expansionista e você tem, por causa dessa política expansionista do governo, cada vez uma taxa de juros muito elevada. Agora caiu para 14,5%, mas é muito alta. 14,5% é um patamar absurdo. Então, se você está incentivando, o governo gasta, incentivando que as pessoas gastem, e ao mesmo tempo você está endividando o país, as pessoas também estão se endividando. Tudo está dentro desse contexto. E a taxa de juros lá em cima não tem conta que feche. Então, pode estar com emprego, pode estar com inflação controlada, né? A que preço? A essa taxa de juros e ao endividamento das pessoas e do próprio país. Então, essa conta não fecha e a conta chegou. Então, não adianta dizer, está tudo bem na economia. Não está, porque as pessoas estão com essa sensação de não conseguir comprar. O que o Felipe Matoso estava falando, esse dado de 30% de endividamento das famílias, isso é muito grave. Por quê? Porque mesmo que estejam com salário maior, estejam empregados, elas estão comprando menos. E as pessoas estão sentindo isso. Eu estava conversando, Colombo, esses dias fui abastecer posto, conversando com um frentista. Ele falou, olha, para você, é parcelado ou à vista no cartão de crédito? Eu falei, não, à vista porque eu não consigo endividar, mas todo mundo aqui bota R$100, bota a parcela de 6 vezes. Então, olha como está a situação do país, das pessoas que estão realmente endividadas. É um exemplo prático. Né? E fora, a gente sabe, amigo que pede ajuda sempre para fechar a conta do mês, alguma pessoa próxima que pede uma ajuda, então a gente sabe que as pessoas estão endividadas. Tem muito de política no meio, tem muito da subida do Flávio nas pesquisas, mas tem muito também de insistência do Lula e de falta de diálogo e de falta principalmente de ouvir. Eu tenho dito até, João, que acho que o Lula, é a impressão que eu tenho, é bom lembrar que eu apoiei o Lula, não vou apoiar mais, mas apoiei. Né? O Lula está governando só para quem visitava ele na cadeia. Não é nem para o PT, para aqueles que visitavam ele na cadeia. Ou seja, eu imaginei, quando apoiei o Lula, que ele ia fazer um governo para o Brasil, né? Trabalhar para poder ajudar todo o Brasil, e não só aqueles que visitaram ele na cadeia. Todas as pessoas que de alguma forma são representadas por nós e por nossa comunidade, estamos assim, sem adjetivos para a atuação de Jacques Wagner. E eu gostaria de lhe ouvir sobre isso. Olha, eu tenho me manifestado criticamente sobre a atuação do senador Jacques Wagner. Aliás, na votação do projeto da dosimetria, a atuação dele foi, no mínimo, sofrível. E a atuação dele no projeto do veto, e principalmente da indicação do Messias, foi também muito ruim. Aquele compadrio, aquela conciliação, aquele jeitinho em que o Alcolumbre revela para ele qual seria o resultado da votação e ele não dá nenhum sinal de perplexidade, nem de contrariedade, bate nas costas como se fosse uma coisa de amigos íntimos. Eu acho que o Lula deveria indicar um outro senador para o cargo de líder do governo no Senado. Eu externo isso publicamente. Então, o Lula tem que sair para as ruas e fazer um discurso político forte e recuperar com a aceitação popular a expectativa de poder em 2026. Acabou de mencionar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele continua rigoroso nas suas decisões. Ele classificou a autorização como um direito à saúde e à dignidade do ex-presidente. Veja aqui nesse trecho da decisão do ministro Alexandre. A autorização para a realização da cirurgia é medida que se impõe como desdobramento do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, garantir o tratamento médico indicado, mas também modular as condições da sua realização, de modo a compatibilizá-la com as regras da execução penal. Como isso se traduz? Em que medida isso se manifesta? Tem na próxima página, no próximo trecho que selecionamos para vocês da decisão do ministro Moraes. Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, fica autorizada a acompanhar o custodiado durante todo o período da internação, período em que todas as visitas estarão suspensas. Veja, Moraes não dá nenhuma colher de chá a Jair Bolsonaro, mantém a mesma rigidez da prisão domiciliar. Visita liberada em casa só para médico, para advogado, para fisioterapeuta e para as pessoas que naturalmente moram com ele, a filha, a enteada e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Mesmo os filhos têm dia e horário e tempo restrito para visitar o pai.
inclusive, olha, e ele suspende todas as visitas, inclusive advogados e demais familiares, salvo autorização judicial. Pensando, olha, nesse momento de internação, provavelmente não vai precisar da ajuda dos advogados. Eu acho que tem mais uma página, mais um trecho que selecionamos. A defesa deverá apresentar a este juízo, no prazo de 48 horas após a cirurgia, relatório médico detalhado sobre o procedimento realizado. Alexandre de Moraes não descansa, quer saber absolutamente tintim por tintim todos os detalhes da vida e saúde de Jair Bolsonaro. O descumprimento de qualquer uma das condições aqui estabelecidas ou demais regras da prisão domiciliar humanitária implicará na imediata reavaliação da medida e adoção das providências cabíveis. Isso acabou vindo à tona por uma apuração feita pela jornalista Malu Gaspar, que é uma grande jornalista. Ela conquistou o respeito do povo brasileiro pela coragem, pela dedicação e pela credibilidade que ela tem. Mas, neste caso, eu acho que ela está ouvindo fontes erradas. Inclusive, soube que teve uma aposta aí que nenhum bolsonarista ia falar mais de CPI do Banco Master porque houve um acordo. Olha, quem apostou nisso aí, apostou errado, vai perder dinheiro, porque nós vamos continuar defendendo a CPI do Banco Master. O que aconteceu na votação da derrubada desse veto ao PL da dosimetria é que, de fato, essa CPMI, na verdade, do Banco Master estava travando ali a pauta, e a gente queria que essas pessoas que ainda estão presas, muitas delas, pudessem ir para casa. Então foi uma pauta foi uma sessão com uma pauta única, houve a derrubada do veto ao PL da dosimetria, e a próxima sessão do Congresso que for acontecer, ela vai ter, sim, que haver antes a leitura dessa CPMI, na verdade, desculpa, a CPMI e do Banco Master. Então a gente não tem nenhum acordo com relação a isso. Imagina eu fazendo acordo agora com Alexandre de Moraes, o algoz do presidente Bolsonaro, quem armou toda essa farsa para perseguir não apenas o meu pai, mas centenas de outros brasileiros. Não tem acordo nenhum com ele, não vai ter nenhum acordo com ele. Então essa questão é uma narrativa mentirosa que estão inventando e mais uma vez, eu acho que estão usando ali a boa vontade dessa jornalista Malu Gaspar para plantar algo que simplesmente não existe. Não teve essa conversa com Davi Alcolumbre, não teve essa conversa com o ministro Alexandre de Moraes de forma alguma. Mais uma vez, o que foi uma conjuntura de interesses nossos, da oposição e de uma parte da suposta base do governo que está insatisfeita com a forma como vem sendo tratada, junto com esse ingrediente dos excessos sem limites por parte de alguns no STF. Senador, a Andréia Sadi publicou no blog dela essa manhã, é uma apuração sobre os bastidores do que aconteceu depois no Congresso, depois do Congresso rejeitar ali a indicação do Jorge Messias. Dia antes, tá? Estamos falando de outra derrota, essa da indicação do Jorge Messias. Tá aqui, olha. A Andréia apurou que o Messias tem dito a interlocutores que essa derrota que ele sofreu foi um golpe. Sim, essa foi a expressão que ele usou, foi um golpe do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vamos lembrar, mais uma vez, Messias derrotado quarta-feira no Senado, 42 votos contra a indicação, 34 votos a favor da indicação dele para ministro do Supremo. Essa vaga que o Messias tinha sido indicado era do ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou no ano passado. Pois bem, Jorge Messias também aponta a atuação do ministro Flávio Dino, também do Supremo, para derrotá-lo. Nos bastidores, os aliados do ministro Dino negam qualquer atuação dele contra Jorge Messias e dizem que o ministro preferiu se manter à distância, não agir, manter distância dessa indicação de Messias, porque considerava o indicado de Lula, não considerava ele o melhor nome para esse cargo. Ainda falando de bastidores, Andréia traz aí que integrantes do governo têm repetido a seguinte frase: agora é guerra. Bom, Jorge Messias já está discutindo aí os próximos passos que ele vai dar. Entre as possibilidades está a de assumir o Ministério da Justiça, o que daria a ele influência política sobre a Polícia Federal. Ele tem dito aos aliados dele que não vai recuar e que pretende reagir com o apoio do presidente Lula. Gente, essa é outra questão. Essa semana foi movimentada, hein? Semana curta, porém quente.
Lula decidiu não seguir o combinado. O sistema não confia em si o tempo inteiro. Né? E o Lula falou, não, peraí, eu prefiro ter um cara fiel no STF, porque a STF é a posição mais importante do país. E decidiu não recompensar o Rodrigo Pacheco pelos serviços prestados. E foi aí que ele decidiu indicar o Bessias no lugar. Com isso, houve uma divisão no regime. Duas alas. De um lado, o governo Lula defendendo a nomeação e a aprovação do Bessias, e do outro, Alcolumbre, Alexandre e Flávio Dino defendendo uma vingança até pelo fato do Pacheco ter sido preterido. Né? Eles queriam, em outras palavras, mostrar a Lula quem é que manda no regime. Quem são os supremos? Quem é o poder supremo do Brasil? E isso piorou ainda mais quando o Pacheco, a quem teria restado ser o candidato do Lula ao governo de Minas Gerais, se mostrou, graças a vocês de casa, absolutamente inviável eleitoralmente. Nós sabemos que o governo, ele vem fazendo, o governo Lula, desde o início, uma situação, e desenvolvendo uma situação de um governo de minoria. É um quadro extremamente funcional, ou melhor, disfuncional, que se desenvolve, e esse quadro disfuncional leva à necessidade maior de intervenção do Supremo Tribunal Federal, como nós temos visto na questão orçamentária, todo esse modelo de orçamento secreto, e isto também provoca fricções, incompreensões na relação entre governo e Congresso, diria eu, porque neste caso foi uma decisão majoritária do Congresso Nacional. Certamente há muitas imputações, afirmações de que houve falta de coordenação política por parte do governo, e aí é um dilema, Basílio, com o qual a gente sempre lida quando tem esse tipo de situação. A vitória tem muitos pais, não é? A derrota normalmente não tem pais, não tem responsáveis. Aqui vai mais uma evidência para você entender o porquê que nós vamos vencer esse ano. E não só isso, porque que esse ano vai ser o fim do PT, do Lula e da esquerda no Brasil. Dia 1º de maio, hoje, é o Dia do Trabalhador. Durante décadas, esse era o dia onde a esquerda colocava todo mundo nas ruas, em praticamente todas as cidades. Eu me lembro quando criança, o dia 1º de maio, as ruas se enchiam de gente vestidas de vermelho, com a bandeira e a estrela do PT. O Partido dos Trabalhadores tinha como o Dia dos Trabalhadores o seu dia de maior impacto. Mas alguma coisa aconteceu nos últimos anos. Em 2024, eles fizeram uma grande estrutura, deu 1.625 pessoas. 1.625 pessoas. Esse ano é um ano eleitoral. O PT fez o maior esforço para tentar levar pessoas para as ruas, mas eles já sabiam que seria um fracasso. Tanto é que o Lula decidiu não comparecer. Em 2024, pegou muito mal para ele quando ele aparece no evento que não tinha nem 2.000 pessoas. E aí, hoje, foi feito um evento em São Paulo. E esse evento, essa imagem que você vai ver, isso aqui é do Estadão, tá? É o Estadão publicando o momento de pico da manifestação. Não é uma filmagem antes ou depois, não. É no momento de pico. Olha o que aconteceu hoje. No Dia do Trabalhador, o Partido dos Trabalhadores não consegue botar gente nas ruas. Isso aqui é vergonhoso. Isso aqui mostra que eles... Meu Deus do céu. A bandeira da Palestina, eu não tinha visto isso não. A bandeira da Palestina. E olha como eles adoram, né, vandalizar a bandeira nacional. Olha isso aqui, gente. Esse foi o evento do PT que está no governo no Dia do Trabalhador. Não deu ninguém. Esvaziado. Tanto é que a melhor forma de eu te apresentar, a melhor forma de eu te apresentar esse vídeo é com essa musiquinha de fundo aqui, esse áudio de fundo. Ria não. Se você
Isso é o que sobrou do PT, gente. É isso aqui, ó. Bandeiras comunistas, destruição da bandeira brasileira, bandeira de terrorismo e ninguém. É um completo, total e absoluto fiasco. Tanto é que o Lula sabia que ia ser um fiasco e decidiu não comparecer. Ninguém quer saber desse governo mais. As pessoas só querem distância desse povo. E o curioso, hoje é o Dia do Trabalhador. O PT está lançando aí um pacote que é o fim da escala 6x1. Curiosamente, agora no ano eleitoral, eles querem vir com esse projeto de lei, porque eles estão desesperados, buscando qualquer bote salva-vidas para tentar não afogar. Mas mesmo assim, o que o povo brasileiro quer é que o dinheiro deles voltem a valer alguma coisa. Eles possam pagar um carrinho de supermercado, eles possam pagar a mensalidade de seus filhos, eles possam fazer uma viagem. E hoje eles não conseguem fazer isso. Os trabalhadores no Brasil não conseguem mais viver através do trabalho. Então eles não se sentem representados pelo Partido dos Trabalhadores, que na verdade mudou, né? O PT hoje é partido dos traficantes, partido dos terroristas, partido do terror, qualquer coisa, menos dos trabalhadores. Então é isso, por isso que eu falo, esse ano, não só nós vamos vencer e colocar Flávio Bolsonaro na presidência e maioria no Senado e resolver a situação do STF no ano que vem, mas é o fim da esquerda. O povo brasileiro acordou finalmente. E uma prova disso, gente, é uma manifestação do PT com isso aqui em São Paulo. Isso aí em São Paulo. É tão vergonhoso que eu acho que o MBL, aquela porqueira de MBL, consegue colocar mais gente na rua do que o PT, o partido que está na presidência. Pense daqui dias maravilhosos. 1º de maio, Dia do Trabalhador. 3 maiores jornais impressos do país. Impressos. Globo, Estadão, Folha de São Paulo. Na capa dos 3, nosso presidente Flávio Bolsonaro. Congresso derruba veto de Lula e aprova a redução de pena de Bolsonaro. Congresso derruba veto de Lula e beneficia condenados por golpe. Congresso derruba veto de Lula e libera reduzir pena de Bolsonaro. Tá ali. E aí a área destaca, né? Capa dos principais jornais de hoje. Flávio Bolsonaro. Força, poder, autoridade. Tá falando pouco, entregando muito, viu? Ave Maria. Aí, comecei a dar uma olhada, né? Já tinha acordado. Eu me deparei com essa postagem do Renato. A notícia não chamou minha atenção. Mas quando eu vi Renato falando assim, mais uma narrativa enterrada. Para 8 da manhã aqui, quando ele postou isso. 8h07. Tô 13 horas na frente. Eu falei, eu acabei de acordar, né? Não peguei o fio da meada. Mas eu falei, mas como assim, velho? Narrativa enterrada. O que tá acontecendo? Flávio Bolsonaro nega acordo para trocar CPI do Master por dosimetria. Quase qualquer pessoa em sã consciência sabia que o Flávio não faria um acordo desse. Até porque, quando tentaram emplacar essa história de dosimetria, junto com o acordo do Master, agora recentemente, era muito fácil de entender que isso era balela, porque o que aconteceu para derrubar a dosimetria, na verdade, foi aquela ação do Jorge Seife. O Jorge Seife se movimentou, teve inclusive um almoço com o Alcolumbre, foi lá, né, na casa do presidente do Senado, a casa oficial, falou, poxa, vamos botar isso aí para andar. O Alcolumbre estava reticente, falou, pô, mas o pessoal tá pressionando para CPI, porque se tiver uma sessão do Congresso, por lei, né, por causa do regimento interno, o Alcolumbre é obrigado a pautar a CPI do Master. E aí o Seife foi lá e falou, cara, então faz o seguinte, estou aqui com requerimento da assinatura, pega aqui 27 assinaturas, falando que, olha, podemos fazer uma sessão do Congresso de pauta única, uma pauta apenas para discutir a dosimetria. E por conta disso, o Alcolumbre falou, pô, beleza, vai conseguir isso daí, aí eu vou ficar livre das minhas obrigações regimentais, a gente derruba os vetos do Lula, dosimetria e Zé Fini. Todo mundo sabia que era isso que estava acontecendo. Eu fiquei pensando, pô, qualquer pessoa honesta sabe que é isso que está acontecendo. Por que Renato tá escrevendo assim, uma narrativa enterrada? Eu falei, cara, não é possível. Aí eu continuei rodando na rede social. Aqui eu tava dormindo também, era 3h30 da manhã, e a Carolina, é uma pessoa que eu vejo que vez ou outra tá criticando os engraçadinhos da direita, ela vai e coloca assim, ó. Primeiro, Flávio não tem poder para articular nada contra o Messias. Depois, Flávio nem declarou voto contra. Daí, Flávio não tá falando massivamente contra. De manhã, Flávio não puxou a vitória para si. E agora? Flávio articulou tudo só para salvar o pai. Esse povo tá pedindo, enfim, tá pedindo graça.
É a torcida organizada da narrativa, completamente desesperada. Eu falei, rapaz, isso aqui tá com cara daquela turma do Nicolas, do Silvio Grimaldo. Aí eu continuo lá no Twitter, ainda tava dormindo. 5h15 da manhã. Os mesmos que pediam pro Flávio Bolsonaro sair de perto do radical Eduardo Bolsonaro, agora estão começando a chamar Flávio de candidato do sistema. Observe, eu falei, não é possível. É vender a narrativa que Flávio quis rifar, a CP do Master, tá se movendo só pra salvar o pai, que não faz nada, agora é candidato do sistema. Eu falei, não é possível. Aí o Carlos fala, não é coincidência, próxima. Vou ali fazer uma postagem de paz e já volto. Eu falei, paz. Será que tá falando também de bandeira branca? Aí você vai olhar na internet, né, pra não ficar só nessa. Não tava rolando isso. Aí eu fui tentar entender. Aqui, ó, um exemplo pra vocês. De onde estavam vindo essas grandes elucubrações de que pudesse existir um acordão, sabotar a CP do Master, Flávio candidato do sistema? Vai da cabeça de quem? Constantino em parceria com Ruschel, o churrasqueiro? É surreal, bicho, o que essas pessoas aprontam todos os dias. Eu não duvidei que o Constantino tivesse chamando de candidato do sistema, não, mas falei, cara, eu vou checar, né? Eu sei que porque o Paulo Figueiredo é amigo dele, eu falei, deve estar triste aí, porque eu fico triste com o amigo bloqueou. Mas o Leandro Ruschel posta, ó, após crise com Lula, o Colombo deve dar aval a apoio de União e PP a Flávio. Aí ele coloca, centrou a banda do barco, e o Constantino vem para dizer, rapaz, esse acordo foi profundo mesmo, ó, o acordo. O acordo. Os monstros do pântano largaram a mão do ladrão e vão tentar fazer do Flávio o candidato do sistema. Eu falei, pronto. Agora Flávio Bolsonaro é o candidato do sistema. É mole uma coisa dessa. Essa é a direita brasileira. Ave Maria. Essa é a turma que quer que Flávio se separe do Eduardo, porque Eduardo está atrapalhando a campanha. Quem está ajudando é eles. Quem está ajudando é eles. Aí o tempo foi passando. O dia ontem foi cheio. O cabeça de cocô coloca a notícia dizendo que Flávio cogita rifar Cláudio Castro e lançar a mãe para o Senado, a Rogéria Bolsonaro. Aí lá vai o cara falar da mãe do presidente. Se eu criticar isso, sou traidor na Austrália? Ou para provar minha lealdade, defender logo a Laurinha também para o Senado? Falei, pronto. Aí eu falei, né? Rapaz, a turma do Nicolas agora vai pra cima da mãe do presidente. E a Sarita diz, ó, a Rogéria Bolsonaro é conservadora, é de direita, foi vereadora por 2 mandatos, tem experiência política, tem vasta experiência na administração pública no Rio, atua há anos como assessora parlamentar, tenho certeza que votaria todas as pautas da direita, inclusive impeachment de ministro. O sobrenome facilita a eleição, que é a correlação de, ex-mulher de Bolsonaro, mas sabemos que ele não é tudo. O nosso sobrenome facilita a eleição, mas sabemos que ele não é tudo, e que pelo currículo ela tem muito mais a oferecer do que um simples sobrenome. Nossa, minha vista tá ficando cada vez pior, viu? Tô até com meus óculos aqui, ó. A coisa vai ficar embaçado já, viu? Mais um ano aí já não consigo ler daqui mais. Além da Rogéria não servir para o Senado do Rio, e olha que o Cláudio Castro, a priori aí tá meio que inelegível. Por causa da questão lá do TSE, mas o pessoal acha que dá para reverter o caso dele e sair candidato. Aí Santa Catarina. O amigo do Silvio Grimaldo, amiguinho mesmo, tá quase todo dia fazendo spaces lá no Twitter. Rafael. É Carol e a mim. Carol e a mim. Candidatos, né? Da verdadeira direita é Carol e a mim, não é o Carlos. Aí o Apam pergunta, não é que vocês acham disso? Aí vem um Constantino, bons nomes. Então, é papo que Flávio tá fazendo acordão, é papo que Flávio é o candidato do sistema, é papo que a mãe do presidente não presta, é papo que é a mim e a Carol de Tony, que o Carlos também não presta. Isso aqui é direita. Os aliados de vocês, né? Um amigo do Paulo Figueiredo. Eu fiquei de cara, né? Aí eu postei aquela DRT, né? Na PAN aqui com a notícia do Constantino. Aí eu falo, né? Agora Nicolas manda Constantino desgastar o Carlos. Veja que o Nicolas colocou para Constantino repetir o mesmo discurso do Silvio Grimaldo. Aí, para minha alegria, de verdade, por isso que eu trouxe esse post aqui, o Daniel Lobo, que também é da turma do Nicolas e tem uma relação ainda mais profunda do que a do Constantino, já mostro porque aqui a gente mostra, a gente não fica só nas acusações, vem falar do seu parceiro. Agora Constantino segue o que Grimaldo manda, e segue o que Nicolas mandou, né, pro Grimaldo, que manda pro Constantino, que manda pra timeline, entenderam? Só retardado pensaria isso, né?
Pois é, mas sabe por que o biscoiteiro tem essas ideias? Porque o Eduardo é o que o Eduardo faz. Manda pra ele que manda pra cachorrada replicar. Ele confunde porque do lado de cá não tem isso. E o Carlos é péssimo candidato mesmo, só isso. Eu também acho e torço que ele não seja senador por São Paulo. Então tá aí, ó, a turma do Nicolas não quer que o Carlos seja senador por São Paulo. E sabe quem é o Daniel? Olha só isso daqui. Dias atrás, começaram a rolar burburinhos sobre o que levou Dom Lancelotti a ser expulso de um grupo que tem membros do PL e influenciadores de direita. Vários, que vocês conhecem. Quando começaram a surgir histórias que tinha dedinho do Nicolas na expulsão do Dom Lancelotti, o que é que Nicolas fez? Nicolas bateu prints de um grupo privado e Nicolas vazou especialmente para o Daniel Lobo. Dá para provar isso? Óbvio que dá. Todo mundo usa WhatsApp. E o Daniel Lobo coloca aqui prints em verde. Todo mundo usa WhatsApp, sabe? A mensagem em verde é a mensagem que você manda. E não aparece seu nome no grupo, como você vê aqui, ó. Não aparece o nome. E o João postou a mesma mensagem, cinza, que é de alguém batendo no print do grupo. E quem mandou a mensagem verde? O Nicolas. Aqui eu dei um zoom, né? E resultou o quê? E a grande pergunta que ficava é... Deixa eu... Vou tirar isso aqui. Ficou bem na frente, né? Aí não dá pra ler. WhatsApp verde é a sua mensagem. WhatsApp branco é a mensagem de membros do grupo que você faz parte. Mais uma vez a pergunta, por que Nicolas vazou prints para o amigo de Silvio Grimaldo? Nicolas está colocando para todos os seus aliados atacarem Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. E como é que funciona a parada do algoritmo, que a gente já sabe? Nicolas vai em determinado perfis, comenta, para aquele perfil ganhar engajamento. Vou só pegar aqui qual é a arroba do Daniel. Daniel Lobo. Deixa eu ver se acha aqui. Pronto, achei aqui já. Assim, ó. Daniel Lobo. Até bloqueado por mim. Adora xingar os outros e defender perseguição. Daniel Lobo. Aí no Twitter você pode fazer assim, ó. Aqui seria a mensagem do Daniel, mas aqui eu vou colocar... Deixa eu ver como é o perfil do Nicolas, que é Nicolas _DM. É isso, ó. Do Nicolas, from Nicolas, para o Daniel. Olha aí, ó. Recentemente tava lá, ó. KKKKK. Verdade. Ó. Turma de fiscalizar. KKKK. Verdade. Aí isso, quando você bota ali na pesquisa, não aparece os RTs, quando você compartilha. Então, Nicolas, ele fica engajando com as contas. Ele sabe que tá do lado dele. Contas que deixam claro que eu não quero que o Carlos Bolsonaro seja eleito. O Daniel Lobo sequer mora em Santa Catarina. Pelo que me consta, ele mora no Maranhão, o pessoal tava comentando. Só que Nicolas, ao seu engajamento, o seu super engajamento, as pessoas dizem lá, não, aqui ó, é o cara do Nicolas. O cara que o Nicolas compartilha. E dando porrada nos outros. Aí você entende, né? Porque quem é que defende quem? Quando o Daniel Lobo fala, não é porque o Eduardo faz, aí é uma coisa curiosa. Vou até deixar aqui, ó. Porque quando você olha do lado do Eduardo, que seria o lado do bolsonarismo, de 2020 para cá, a gente teve busca e apreensão. A gente teve diversas buscas e apreensão, diversas quebras de sigilo. A gente teve diversas coisas. E ao longo de toda essa trama, né, que foi revelada, ninguém conseguiu encontrar nada. Eu acho muito estranho, sabe? Pegaram o celular do Carlos Bolsonaro, computadores, e não acharam nenhuma ordem de ninguém. E ninguém, foram várias pessoas que foram alvo. Várias pessoas, empresários também. Assim, onde é que estavam as ordens que é para fazer isso, que tem um briefing? Então, assim, um lado já foi alvo do escrutínio da justiça por diversas vezes. O celular de Bolsonaro já foi, né? Foi tomado pela polícia, computadores, pendrive dele, do Carlos, de influenciadores, jornalistas, políticos. E ninguém nunca conseguiu encontrar nada. Porque se tivesse encontrado, eu não tenho dúvidas que Alexandre de Moraes colocaria assim, né? Em destaque nos inquéritos, iríamos ter matérias da Globo, Folha de São Paulo. E até então não tem nada. Então é muito fácil acusar o lado do Eduardo, o lado do bolsonarismo, de atacar pessoas de maneira coordenada, que é a tese do gabinete do ódio, do Luciano Ayan. Mas é esse lado que a justiça provou que não tem nada, né? Mas vamos continuar. Falando um pouco do Eduardo, os golpistas do Estadão escreveram um editorial no último dia de abril, que é uma vagabundagem sem igual. Porque eles partem
Não é que eles partem de mentiras. Eles escondem a verdade para, na ausência de contexto, poder falar coisas que, se você não sabe o contexto, parece até que é verdade. Escárnio com o eleitor. Possível candidatura de Eduardo Bolsonaro cassado por faltas. Despreza deveres do mandato. Ele realmente foi cassado por faltas, mas é porque ele faltou ou porque, curiosamente, Eduardo Bolsonaro tentava votar à distância, o telefone meio que não funcionava. As coisas curiosas, mesmo com o VPN não funcionava. Acho que Eduardo não foi cassado por faltas. Faltas foi só o motivo. Eduardo foi forçado a se exilar para não ser preso. Aí vem o Estadão. Articulação do PL para lançar Eduardo ao Senado por São Paulo, ainda que como suplente, cristaliza uma distorção crescente na política brasileira. A perda de relevância do desempenho no exercício do mandato como critério para a vida pública. Se antes o cargo exigia presença, hoje parece bastar o sobrenome. Parece até o Constantino escrevendo esse texto, né? Deputado federal mais votado do país em 2018, com 1,84 milhão de votos, Eduardo perdeu seu mandato ao deixar de comparecer às sessões e não cumprir as exigências regimentais do mandato após se mudar para o exterior. Não se mudar não, ele foi exilado. O PT pediu para prendê-lo. Pediu para confiscar o passaporte dele. O Gonê teve um prazo de 5 dias e não honrou o prazo dos 5 dias, né? E como Eduardo não votou, ele ficou lá. No dia que Eduardo avisou que não iria votar mais, 1 hora depois, ele falou, não tem problema nenhum não. Mas mesmo assim depois abriu inquérito com de coação. Os dados mais recentes ajudam a dimensionar o problema. Em 2025, Eduardo não apresentou nenhum projeto de lei de autoria individual, participou de apenas 11 votações e fez um único discurso em plenário. Ainda assim, utilizou R$ 67.995 em cota parlamentar e 1,5 milhão em verba de gabinete, segundo a Câmara dos Deputados. Ele tem assessores, né? Então, enfim. Apesar disso, seu nome segue no centro das negociações políticas. O PL discute indicá-lo como suplente na chapa ao Senado, encabeçado pelo presidente da Lesp, André do Prado. A própria viabilidade jurídica da candidatura ainda é analisada, diante do fato de Eduardo estar fora do país. Não se trata apenas de um episódio individual. O que está em jogo é mais amplo, a progressiva dissociação entre mandato e responsabilidade. Durante muito tempo, ausência e baixo desempenho inviabilizam candidaturas. Essa lógica, ao que tudo indica, deixou de operar. Não. Se tem uma coisa que não existe é baixo desempenho. Nos últimos 12 meses, Eduardo Bolsonaro colocou o regime de joelhos, fez Barroso se aposentar do Supremo, fez a Faria Lima bater cabeça e se fechar na Febraban para dar um jeito de não punir Dom Pedro III, que poderia retaliar. Causou extremo desgaste, expôs o regime ainda mais. Toda essa questão podemos falar, né, desse aparato de censura também foi exposto lá fora. E Eduardo ainda conseguiu que a direita brasileira tivesse um candidato verdadeiramente de direita, que é o Flávio Bolsonaro. Só que o Estadão faz questão de negar isso, né? Não, assim, era só o Estadão ter comentado, olha, Eduardo Bolsonaro foi exilado. Eduardo Bolsonaro, ele não precisava nem falar que foi exilado. Se o Estadão tivesse o mínimo de decência, iria pelo menos falar: o parlamentar acusa ou justifica a sua, saída do Brasil ao fato de que ele estaria sendo alvo de uma perseguição do poder judiciário brasileiro enquanto ele estava tentando, articular pelo que ele chama de liberdade. O Estado podia pelo menos fazer isso. Para o cara que pega esse editorial para ler e fala, pelo menos eu estou entendendo, né? Porque ele foi cassado por faltas. Mas nem isso fez. A condição de suplente nesse contexto pode funcionar como um atalho conveniente para contornar o constrangimento. A não encabeçar a chapa dilui-se o custo político imediato da candidatura. Mas o expediente não altera a substância do problema e tampouco elimina seus efeitos. No Senado, suplentes assumem com frequência, sobretudo quando os titulares são chamados a ocupar cargos no Executivo. Em um eventual novo mandato de Tarcísio, não seria improvável que o titular da chapa fosse deslocado para funções no governo, abrindo espaço justamente para quem hoje busca se acomodar na suplência. Talvez até possa estar realmente sendo costurado um acordo nisso. O Flávio falando, cara, quando assumiu o poder, lá em janeiro, ia começar a resolver as coisas, ia passar um induto para muita gente, um induto ou, um projeto de anistia real, vamos colocar, vamos tramitar, vamos resolver a coisa, e aí o Eduardo vai poder voltar ao Brasil,
A gente nomeia ali quem quer que seja o cara aí da chapa, Eduardo tá de suplente, Eduardo vira senador. Não é um plano de todo mal não, viu? Mesmo antes disso, porém, a presença de Eduardo na chapa já cumpre um papel eleitoral evidente. Seu nome, associado a um eleitorado altamente mobilizado, tende a funcionar como fator de atração de votos, independentemente de seu histórico recente no exercício do mandato. Não, ele tem essa atração de votos exatamente pelo seu histórico, em especial histórico recente. Ao admitir como viável o retorno, ainda que indireto, de um político que não exerceu plenamente o mandato para qual foi eleito, partidos contribuem para rebaixar os padrões mínimos de exigência. O problema, portanto, não se esgota na figura de Eduardo, ele apenas explicita uma distorção mais ampla. Mas eu achava que a democracia deveria ser exercida pela população. Qualquer pessoa pode ser candidata, desde que siga lá os termos. A população escolhe. O povo escolhe quem eles querem e quem eles não querem. O partido que tem que fazer essa filtragem? O povo não tem capacidade de escolher por si mesmo? Aí, falando do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo ontem postou. Ele gravou um vídeo falando: eu curti um post do Ruizão, do PCO, o agente Black Pepper. Ele falou: acabei curtindo um post do PCO. Já mostra aí o comentário do Eduardo na íntegra. Aí quem que aparece? Fazendo campanha contra, de novo ele, cabeça de fralda, o Pampers. Pois é, curte PCO e detona o Nicolas, mas sem novidade. Você vive dando moral pra turma que adora chamar o Comuna defensor do Hamas para entrevistas. Bom, eu não sei de que ele tá falando. Porque assim, entrevistas no plural significa mais de uma. De mim, o Constantino com certeza não tá falando. Porque a gente só fez uma única entrevista com o Ruizão e depois que todo mundo fez, né? Tipo, o Emílio fez lá no Pânico, o Superman fez, né? O Superman da Shopee. Então, se todo mundo da direita fez, e também pode fazer, né? Não. Aí o Cauã, que não é bobo, não é nada, meteu logo aqui o print do Superman da Shopee e o advogado lá da turma do Deltan, o Marcília, com o Ruizão. Constantino, busque a Deus para retirar esse ódio. Você nunca esteve tão doente com isso. Eu acho que na verdade não é ódio. Eu acho que ele nunca teve tanta dificuldade de manter a máscara. Por acaso, se você é jornalista e busca entrevistar pessoas e isso é errado, a função não é justamente colher informações? O próprio Fio Diário, que tem o Superman da Shopee como um dos protagonistas, já entrevistou o Rui. Se alguém faz uma análise justa e essa análise colabora para a defesa de quem está no nosso campo político, por que não acreditar? Se alguém de esquerda defende a verdade de que não houve golpe, é mostrar que os conservadores, coisa que você não é, sempre tiveram razão. O próprio professor Olavo de Carvalho já divulgou artigos do PCO e não me assusta se você o atacar por isso, até porque você sempre o perseguiu. Aí tá aqui, Olavo. As situações loucas preparam sempre algumas surpresas auspiciosas. Uma das análises mais realistas do conflito americano, infinitamente superior a tudo que saiu no Globo e na Folha, veio justamente do Diário da Causa Operária, que é o jornal lá do PCO. O que Eduardo compartilhou que fez o Constantino surtar? Tá ali, ó. Acabei curtindo um post do PCO. Alguma dúvida de que a estratégia do Lula e do Supremo é fracassada? E o Ruizão escreveu: o Lula ficou com o mico do Supremo na eleição. Sobre o dilema do apoio da esquerda ao Supremo, Ruizão, pré-candidato à presidência da República, pré-candidato, comenta na análise de terça: se fosse o Bolsonaro, é possível que ele estivesse bem à frente do Lula. O quadro eleitoral mostra que a perseguição judicial ao Bolsonaro não vai resolver o problema do bolsonarismo. O PT, o Supremo e o Congresso aprovaram leis de censura e não conseguiram conter a extrema-direita. A doutrina majoritária no PT é de que é preciso censurar tudo, controlar a internet para conter o bolsonarismo, mas o tiro está sendo pela culatra. O cara tá falando que Lula, o Supremo, olha só, o cara tá falando que Lula, junto com o Supremo Congresso, estão censurando e perseguindo a direita. Mas o Constantino, não, como assim? É um absurdo o que Eduardo está fazendo. É um absurdo. Aí o Mafinha ficou puto da vida, né? Com o Pâmpara, ele falou: rapaz, eu prefiro o Ruizão e Constantino hoje em dia. O Rui Costa é honesto, pelo menos. Aí tá ali, ó. Bom, isso diz mais sobre ele do que sobre mim. E aos que pedem para não dar palco para essa turma do corrupto dos fundos de pensão, eles andam tão desesperados comigo que saíram do armário. E isso é bom para depurar a direita de verdade de petistas infiltrados. Vendo aí, né? Mafinha é petista infiltrado. Aí o Mafinha diz: ô Constantino, eu sempre fui bolsonarista. Você já foi votou umas 10 vezes. Eu sempre me mantive bolsonarista. O meu problema contigo é simples. Você é desonesto.
anda mentindo compulsivamente, fazendo críticas com 2 pesos, 2 medidas. E tudo isso porque você não consegue debater com o orelhudo da Austrália. Eu desejo para você tudo de bom e se trate, porque alguma coisa está muito errada na sua cabeça. Aí Eduardo foi além. E aqui que vem agora a nossa deixa para começar a falar da esquerda. Eduardo fez 2 postagens que me alegraram demais. Acho que só de eu ler aqui, eu não preciso nem falar o que me alegrou, vocês já vão entender porque eu fiquei tão feliz com 2 postagens do Eduardo. Ele posta um vídeo do Ruizão, que até cheguei a dar play outro dia, né? Que ele tá debatendo com o Breno Altman. E o Ruizão fala, cara, o Rio de Janeiro não foi golpe. Pelo amor de Deus, passou na TV. Que mano é golpe? Para de papo de maluco. Falar isso aí pro Breno Altman. E Eduardo fala assim, ó. Toda a esquerda sabe que o 8 de janeiro não foi golpe, mas sim uma narrativa criada para se fazer perseguição política. Alguns mais inteligentes sabem que isso pode se voltar contra eles logo ali. Outros mais burros metem os pés pelas mãos na ânsia de perseguir. Olha agora. Além disso, perceba. A esquerda briga muito entre si. Perceba que a esquerda briga entre si. Aí Eduardo disse, eu mesmo já caí na falácia, dessa mentira de que a direita, desculpa, que a esquerda é organizadinha, que quebra um pau no privado, mas em público remam todos na única direção. Não. Neste vídeo, temos um exemplo disso. 2 sujeitos de esquerda divergindo sobre o principal tema da narrativa da esquerda, o 8 de janeiro. E depois, Eduardo fez ainda essa postagem, que é um recorte. Ele deu entrevista para a TMC. E ele escreve na legenda, ó, nem a esquerda é unida. PSOL já acionou o Supremo contra o PT, por exemplo. Na direita, quem sabota paga o preço. O eleitor tem memória. Quem não trabalha por Flávio pode repetir o destino de Joyce e Alexandre Frota. Escute o Dudu. Queria entender como é que é possível, ou seria possível, vai ser viável evitar a fragmentação da direita neste ano. Olha, isso daí é um sinônimo de pluralidade de ideias, né, de liberdade. Se nós olharmos para a esquerda ela não é unida. Vou dar um exemplo só, porque às vezes as pessoas têm essa ideia que eu acredito errada, de que a esquerda é muito unida. A gente viu semana passada, né, os Estados Unidos comprando a mineradora Serra Verde, né, então como é subsolo brasileiro, como é derivativa da União, o governo Lula permitindo essa venda aos americanos, o que eu acho até positivo, né, e quem entrou com uma ação contra essa ação do governo federal? O PSOL, que também é um partido de esquerda. Então, essa fragmentação, eu vejo ela como natural. Não posso aqui ser, né, tão arrogante a ponto de imaginar que não só vai haver uma direita, Bolsonaro é dono da direita. Não, não é isso. Mas existem, né, várias formas de pensamento. O que está acontecendo é um debate muito grande é que pessoas que se elegeram, né, na esteira do nome Bolsonaro, do nome do Jair Bolsonaro, e que estão dentro do Partido Liberal, não estão apoiando os candidatos do Partido Liberal, notoriamente, né, o candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro. Então isso está gerando muito debate. E a população tem que ser livre para falar o que ela quiser. E se alguém estiver insatisfeito, né, achar que é eleito sob a esteira com apoio do presidente Jair Bolsonaro, mas deva fazer outra coisa diferente das orientações dele, tem que procurar outro partido, até por uma questão de coerência. Mas isso é muito complicado, porque se esses políticos tomarem por esse caminho, eles vão ter uma eleição muito difícil. Porque o recall, o feedback que se tem, é que as pessoas que tentaram fazer isso são pessoas da chip de Joyce Rossmann, Alexandre Frota, que já receberam um selo de traíra dos eleitores bolsonaristas. Então esse debate acontece muito fortemente, as pessoas cada vez mais atentas nesse perfil, que é também chamado de caroneiro. Então, é natural esse debate. Eu não estou acusando ninguém aqui de ser traíra ou de ser caroneiro, isso daí é da opinião de cada um forma a sua opinião, mas podem ter certeza, quando um debate, né, desses vem a público, é porque já se tentou nos bastidores, várias vezes, tentou-se saná-lo. Né? Eu mesmo já conversei com vários atores, com várias pessoas para apoiar o Flávio Bolsonaro, e, como última instância, né, isso acaba ficando muito claro ao eleitor. As pessoas que estão no PL e que não apoiam o Flávio Bolsonaro, essas serão as pessoas principais prejudicadas, né, porque você quebra com a coerência. Se você não respeita o líder, né, a pessoa que, teoricamente, é responsável pela sua eleição, ora bolas, que tipo de ser humano você é? As pessoas torcem o nariz não só finalizando, as pessoas torcem o nariz não só os casos de corrupção, né, crimes do colarinho branco, mas também por conta dessa conduta infiel partidária. Mas o julgamento é de cada um. Vocês que me conhecem, né? Eduardo tá aí falando a verdade para as pessoas. Falando, gente, pelo amor de Deus, vamos acordar. O Brasil não é dividido apenas em direita e esquerda. Dentro da esquerda tem vários grupos, várias bolhas. Eles brigam entre si. Dentro da direita, existem vários grupos. E vários brigam entre si. Vou parar com esse papo de maluco. Ai, União da Direita, não sei o que, o Lula. Aí, se você toma como verdade que não pode criticar ninguém, tem que ficar calado em nome de um bem maior pra derrotar o Lula. Aí derrota o Lula. Depois da eleição, aí pode voltar a se matar? Não, não pode. Porque tem que estar unido até derrotar o Moraes. Aí se o Moraes cair, não, mas agora não pode criticar e brigar porque senão o PT volta. Aí fica o tempo todo nisso. No final do dia, esse papo da União da Direita é censura. É censura e tirania. É censura e tirania. Porque você vê que no frigir dos ovos,
Constantino, toda essa turma que fica de união na direita, tem que ter união, tem que se unir. E as pessoas, elas querem controlar o que pode e o que não pode ser dito. Um país, sei lá, 60 mil pessoas são, sei lá, morrem por causa de, sei lá, mortes violentas, né? Assassinato, mil e uma coisas. Onde você vê o Supremo fazendo, acontecendo, onde você vê índice de corrupções alarmantes. Vocês querem me falar que uma pessoa que se politiza, entende minimamente que existem esses problemas no Brasil, taxa de juros elevadíssima, desemprego, baixos salários, saúde precária, uma pessoa que entende o que acontece no Brasil, entende esses pormenores, entende como Lula é um problema e que Lula reforça toda essa situação, essa pessoa vai deixar de votar na direita, ela vai tipo, ou votar no Lula ou vai anular o voto, porque tem pessoas brigando nas redes sociais, porque a direita não está unida. Não faz nenhum sentido, bicho. Não faz nenhum sentido. Eu fico muito feliz de ver, assim, um político, sabe, de nome, né, de renome, com amplo engajamento, né, com respaldo frente à população, falando para as pessoas, gente, vamos acordar, olha só, em vários grupos. E se as pessoas estiverem satisfeitas, elas vão falar, elas vão comentar. Não adianta querer botar uma coleira no pescoço de ninguém. Tá achando que todo brasileiro vai aceitar ser um militante do Partido Novo? Usar a coleira do Deltan? Não é assim que funciona. E para exemplificar o que o Eduardo tá falando, que é nossa, deixa a gente agora começar a falar só da esquerda, nosso amigo Gustavo Castañón, talvez o esquerdista mais de direita que eu já vi nesse país. Eu acho que o Castañón, de verdade, é de direita e não sabe. Esse aqui, pra mim, é de direita e não sabe. O Castañón, esse aqui. Lula governou 3 anos com a segunda maior taxa básica de juros do mundo e a maior taxa ao consumidor do mundo, 10 vezes maior que a segunda colocada. Endividou as famílias brasileiras e agora ele quer colocar a culpa nas bets que ele regulou e que explodiram em seu governo. É uma cara de pau sem igual. Agora o Castañón era do PDT, não sei se era afiliado, não sei se continua. Aí o Cauã diz, né? É incrível a hipocrisia do PT. Denunciam aquilo que fazem, impõem sobre os outros o que eles promovem e ainda dizem buscar solucionar o problema que eles mesmos criaram. Mas assim, Castañón, falando do Lula, tipo, o cara do PDT reclamando do cara do PT. Tem um aspecto histórico aí no meio, porque o Brizola já criticava o Lula, né? Então, ok, essa crítica aí não vale de muito. Aí temos também o nosso já conhecido Danilo Thomas. A derrota no Senado é que ele ia fazer uma análise sobre a situação. Nunca concordo com tudo que ele escreveu, mas para você ver o tipo de críticas que Lula recebe na esquerda. A derrota no Senado foi o tiro final no processo de perda de autoridade política do Lula. Até aqui não tem como discordar. Enquanto havia excesso de divisas, 60 milhões na miséria e uma visão de horizonte no país decorrente das conquistas políticas e econômicas, ele podia fazer esse jogo ambíguo. O Lula, né, falou assim, cara, as pessoas viram, não, deve melhorar a vida aí no futuro. Mas qual é a visão de horizonte que a gente tem? É que amanhã vai ser pior que hoje. Então, é difícil pro Lula ficar fazendo o seu joguinho. Quando a conjuntura mudou, em parte, também como resultado das próprias políticas do PT, o jogo mudou. Quem faz a conjuntura, isso se sabe desde o século XIX, não é o governante. Mas o Lula acha que ele tem capacidade de subverter até pressupostos hegelianos. Depois do desastre econômico causado pela Lava Jato, Temer e Bolsonaro, ele voltou, né? Então você vê que não é um cara de direita que está comentando. Mas era visível, naquele plano de governo ridículo que eles fizeram, que o jogo de contradições não daria certo. Ele não dependia da capacidade política do Lula. Ele dependia de uma conjuntura econômica que havia acabado. Ao longo de 4 anos, nós vimos o Lula atuar como se estivesse num quadro de bonança externa e governasse um Estado e a economia com margem de manobra. Sendo que tanto o Estado quanto a economia brasileira foram reconfigurados a partir de 2016 para a acumulação financeira, a superexploração do trabalho e a reprimarização da economia. Ninguém no PT sabe disso, porque o PT não tem intelectuais que estudam o país. A leitura liberal e progressista deles não dá condições de compreender a realidade nacional e internacional. Aqui você pode torcer o bico para os termos. Ai, por que esse termo? Não, porque ele está chamando lá os petistas de leitura liberal e progressista, mas Lula é comunista. Você pode brigar com o termo. Agora, se você olhar sem os adjetivos, o conteúdo assim, o substantivo da coisa, ele está falando no final dele, ele fala, cara, olha só, o PT hoje já não tem mais uma massa de pessoas que pensa.
e nem tenta estudar e não tenta fazer nada. E realmente, o que se tornou o PT? O que se tornou o PT ao longo desses anos? Qual é o grande plano do PT? Quem são os grandes intelectuais que o PT produziu? A turma do PT hoje, os intelectuais, né, muito entre aspas, é a galera que está discutindo essas questões identitárias, pauta de gênero, sabe, cor, raça, etnia. Eu falo, bicho, o que isso tem a ver, sabe, com conjuntura de país, análise? Ainda que seja para colocar um plano perverso do PT em campo. Não tem. Simplesmente não tem. Tem lá no máximo só o Disseu, que está coordenando até hoje as coisas do PT, o Disseu, que ainda para pensar alguma coisa aí. Só. Só e somente só. Só e somente só. E tá aí, batendo cabeça. O resultado disso foi um governo que foi se desfazendo dia a dia, mês a mês e ano a ano. E ainda por cima, buscando sufocar opiniões contrárias. Professores em greve foram chamados de golpistas. Ministros processaram cidadãos. Um sem número de crimes de opinião foram criados. E todo o setor de educação e cultura foi convertido num Právida pintado com as cores do arco-íris. O que ele está querendo falar aqui, né? Toda essa parte artística da esquerda e tudo mais, todo o setor cultural brasileiro, hoje em dia é woke. Não faz arte, não faz cultura. Nem que seja aquela arte para tentar vender uma agenda meio social, sabe? Preocupação com os pobres. Não. É puro identitarismo. Não existe combinação pior do que maus resultados econômicos e repressão e tutela política. Que é o que o governo Lula está fazendo. Economia podre com censura. Foi a receita dos peronistas com Isabelita e a dupla Fernandes. Deu no que deu. E foi o quê? A vitória do Milei na Argentina. Adianta perseguir? Não entrega um bom resultado na economia e ainda persegue? Cara, o que vai acontecer no Brasil? Lula vai perder. Aí você pode falar, pô, a análise do Danilo Thomas não conta, ele deve ser de alguma esquerda limpinha, vai que o Lula bulinou ele quando ele era criança, o questionamento do PDT também não vale. Beleza, velho, beleza, eu sei que vocês são chatos, vocês ficam o tempo todo aí arrumando motivos para acreditar que, na verdade, a esquerda é unida. Porque, na verdade, é o PT. É porque eles aqui são grupos diferentes, mas os petistas são unidos, beleza? Vamos derrubar de vez agora, vamos chutar o pau da barraca, o último pau da barraca. Fala agora, vai. O maior portal petista do país, os nossos amigos do Brasil 247, entrevistaram o petista histórico José Genuíno, que falou que Lula deve chamar o outro petista histórico e líder do PT no Senado, o petista Jacques Wagner, às falas. Vai. Não te falaram que a esquerda só briga no privado? Explica aí agora. O ex-presidente do PT afirmou em entrevista ao Brasil 247 que Lula, que é do PT, precisa chamar Jacques Wagner, do PT, às falas. Após a derrota da indicação do Messias para Genuíno, a postura do líder do governo no Senado durante a sabatina de Messias foi inaceitável. E demonstrou que Wagner não teria mais condições políticas de exercer a liderança governista na casa. Chamar o líder do governo às falas porque a atitude de Wagner foi inaceitável para um partido como o PT. Aquilo ali foi um desrespeito à militância do partido, afirmou Genuíno. O ex-presidente do PT também sugeriu diretamente que Lula troque a liderança do governo no Senado. Se eu puder sugerir ao Lula, troque a liderança do governo no Senado. Se o Wagner tivesse feito coisa pior, era capaz do Genuíno estar na expulsão do partido. Uma coisa que existe na esquerda é o seguinte: quando eles tomam uma decisão, a decisão está tomada. E eles sabem respeitar a hierarquia. Mas o Genuíno é ex-presidente do PT. Ele está, assim, no mesmo patamar do Wagner. Pode apontar o dedo na cara. Segundo o Genuíno, as derrotas envolvendo a dosimetria e a rejeição de Messias não foram episódios normais da política parlamentar, mas parte de uma articulação mais ampla para interditar o governo Lula e enfraquecer a sua autoridade. Foram duas derrotas não normais, duas derrotas políticas que nós temos que dar a volta por cima. Genuíno sustentou que a conciliação institucional bateu no teto. Ele está falando, essa política do Lula, de querer ser amiguinho da turma do Centrão, já deu. E que Lula deve abandonar a lógica de acordos sem limites com o Congresso. Para ele, Lula precisa recuperar a iniciativa política nas ruas, com uma plataforma popular democrática de defesa da soberania nacional. Lula tem que sair para as ruas e fazer um discurso político forte e recuperar, com a ação popular, a expectativa de poder em 2026. Vai mesmo. Confia que
as ruas serão tomadas. O ex-dirigente petista também criticou o que chamou de compadrio entre setores do governo e lideranças do Senado. Segundo ele, esse tipo de relação desmoraliza o campo popular. Esse compadrio é nefasto para uma desculpa política. Para Genuíno, a derrota de Messias expôs uma crise no modelo de governabilidade adotado pelo governo Lula. Ele defendeu que o PT e as forças de esquerda reorganizem suas alianças e priorizem a mobilização social. O modelo de governabilidade bateu no teto, a conciliação institucional bateu no teto. Nós temos que fazer um giro, e esse giro é com as ruas, com o povo, com a pauta democrática e popular. É mesmo, é? O povo. Que povo, Genuíno? Acorda pra vida, a esquerda não tem ninguém. Genuíno também disse que o episódio deve provocar uma revisão das alianças do PT nos estados, especialmente na Bahia e no Amapá. Essas alianças pragmáticas que a gente faz de qualquer jeito não dá. Que coisa, né? Aí ele quer que o PT vá pras ruas. Trazer duas notícias tristes pro Genuíno. Ato do 1º de maio com Haddad, Marina e Tebet reúne metade do esperado. Sindicato dos Metalúrgicos organizou manifestação na capital paulista com dirigentes sindicais e ex-ministros. Foi metade do esperado. Sem Lula, esquerda fragmenta atos de 1º de maio e reforça embate após o veto a Messias. Meteu atestado, faltando com a própria base. O governo Lula acabou. Lula fugiu.